Os irmãos podem assentar-se. Foi muito bom ontem, reunião de mulheres, diferente, excelente, não é? E também os jovens que tiveram, aliás, ficaram até de noite aqui, né? Comendo. Mas faltou cafezinho, viu? Por isso que eu não fiquei aqui. Aí eu fui lá na Usana, lá tinha café. Amém. Mas muito bom, jovens, aqui estava tudo enfeitado, arrumaram, cuidaram. É isso, servindo a Deus, né? Estamos vivendo um momento em que até a revista saiu sobre a questão, a Figueira, né? Falando sobre voluntariado. Nós cremos em ser voluntário, mas para o cristão, ser voluntário é ser servo. Quem não é servo não vai ser voluntário nunca. Por isso a gente monta em vários lugares, diretorias, tudo. O pessoal vai na eleição, vai na primeira reunião, depois não aparece mais. Mas o voluntário que é servo, ele trabalha sempre, não importa. E Deus abençoe. Foi muito bom ouvir ontem, ver todo esse trabalho. Na sexta-feira, nós teremos um congresso na Igreja Central para homens e não vai cobrar nada, vai ser só sexta-feira. Estará o pastor Silas Marins de Americana e também o Silas Pereira, jogador, e ele estará lá. Então é gratuito, conferência para os homens. E domingo de manhã o Silas estará aqui pela manhã. Ele lançou um livro, que é uma história muito bonita de vida. E o Paulo, levanta a mão aí, porque Paulo tem um monte, né? Se você já quer encomendar o livro, já dê o nome para o Paulo. Porque daí quando chegar a gente já vai separando, né? Porque eu sei de pessoas que virão próximo domingo e vai ter muita gente para pegar o livro. Acho que são essas duas coisas que eu teria que falar aqui um pouco, né? E dizer que nós estamos num momento especial da obra de Deus. Eu estive ontem no 33º aniversário da missão Até, e quando eu vi tudo o que está acontecendo com a missão, são missionários que estão vindo do Uruguai para ajudar, um crescimento fantástico no Paraguai, e o Cipriano com uma associação na América Latina e na Europa, revitalização de igrejas, e o pastor Edmilson aqui em Vila Nova, que está com uma missão nova para ir cuidar de pastores, e tem muita gente pregando na Europa. E como dissemos, a Olimpíada, que foi feita como se fosse uma agressão ao evangelho, ao cristianismo, e é simples, porque o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, porque Cristo está vivo. Você persegue morto? Morto não é perseguido, você discorda ou concorda, mas não, Cristo vive. Por isso, tem que ser perseguido. Mas só que Deus sempre trabalha, né? Eu citei ontem lá na missão que o nosso evangelista para a Europa foi o seu Macron, o presidente da França. Se lembram? Rei Ciro, o meu ungido. Ciro era terrível. E ele foi usado para a reconstrução. Quando eles autorizaram falar dessa forma, o que aconteceu? Um despertamento do cristão europeu, dizendo: eu sou cristão. Todas as áreas.
e nós vimos centenas de atletas que ganharam e sempre glorificando a Deus em primeiro lugar. Então, ele provocou e Jesus usou. Por isso a palavra de Deus diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Por isso que diz que os dardos inflamados do maligno são lançados, mas quando bate em nós se transforma numa provação. E quem suporta a provação tem esperança e tem vitória. Então, em outras palavras, ele é o evangelista, sem saber, porque ele autorizou. Autorizou para promover o seu ideal. Só que o ideal de Cristo não morre. Centenas de pessoas cantando debaixo da Torre Eiffel. E todas as capitais da Europa tem gente cantando hoje nas ruas. Em todos os lugares, o que era proibido, deixou de ser. E só para falar na Alemanha, que é berço de Martinho Lutero, há uma região lá que estão trabalhando até com um grupo de pastores. Essa região, por incrível que pareça, 99,9% se dizem ateus. Alemanha. Nós podemos aproveitar, porque o nosso país é um país que tem temor, às vezes errado, como já dissemos. Tem muita gente que está na estrada, sabe que tem um Deus, sabe que tem um Jesus, mas está indo na direção errada. Então somos nós que vamos falar para ir na direção certa. Se eu quiser ir para São Paulo hoje, né, é só pegar Anhanguera para lá. Mas eu posso estar na Anhanguera e ir para Americana. Estou na estrada certa, na direção errada. É simples. Muita gente crê em Deus, exerce fé, mas está na estrada errada. Está na estrada certa, indo para a direção errada. Por isso que, qual é a nossa tarefa até a volta de Jesus? Porque esses sinais são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos, repetimos, e uma coisa que aprendemos é que a gente precisa repetir várias vezes. Porque é o princípio do ensino da palavra de Deus. Inculca na criança, inculca na pessoa. Inculca é falar, repetir. Como o pastor Edmilson falou, nós conhecemos o Salmo 23 de cor, mas precisamos ler. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas precisamos ler. É inculcar. Porque isso é parte humana, porque nós somos humanos. Todos nós aqui de manhã, pelo menos eu acredito, né? Olhamos para o espelho, né? Bigodinho, você arrumou o bigodinho para vir, né? Lavamos o rosto, escovou os dentes, penteou, tal. Mas você não lembra do seu rosto agora. E a Bíblia fala que a gente vê toda hora, né? As mulheres principalmente, né? Precisa comprar carro, tem que ter o espelhinho, né? Para poder abrir. Primeira coisa, senta, né? Você espera que o carro vai sair da vaga, primeiro ela senta, né? Ajeita o espelho, né? Depois, agora ajeita o celular, né? Põe no GPS para não errar, mas erra com GPS e tudo. Percebe? Depois a gente esquece, tem que fazer tudo de novo. A palavra de Deus também, irmãos, é inculca, é buscar, é ler. Ah, já conheço. Não. O dia que você lê uma passagem, você está alegre, aquela passagem parece que te levanta.
O dia que você lê uma determinada passagem que você já leu, mas está debaixo de uma luta, de uma provação, aquela passagem fala totalmente diferente. Por isso que a Bíblia é viva. Qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia, ela tem um impacto. Por isso nós recomendamos, ore, leia a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. Dê uma Bíblia de presente. Dê uma Bíblia de presente. Dê um Novo Testamento. A França, nesses dias, já que estamos falando e entrando já na mensagem, a França distribuiu 180 mil, se não me engano, ou mais, Novos Testamentos em francês, inglês e outras línguas, ou mais, eu não lembro o valor, mas é mais de 180 mil. Foi distribuído em todo lugar. Sabe por quê? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, mas é como fermento que leveda a massa. Nós somos o quê? Sal da terra. O sal some no feijão, some no arroz, some. O sal não aparece. Mas quando ele não está, você sente logo. Ou se tem muito sal, também você sente. Então, o Evangelho de Jesus, ele é pregado assim, ó. Não são os grandes eventos. Não são as grandes fotos. Mas são os anônimos que esquecem uma revista, que deixam um Novo Testamento, que põem um pedido de oração na taça e os milagres acontecem. Por isso que Deus trabalha dessa maneira. Quando nós entendemos isso, nós mergulhamos na palavra e praticamos. Qual é a nossa tarefa até a volta de Jesus? Mateus 24, 44. Vamos ler. Há uma tarefa até a volta de Jesus. E algumas coisas nós podemos fazer e devemos fazer. Vamos ler juntos? Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora... Aqui está o segredo. Ele virá a hora que nós menos esperamos. Por isso que muitos até de igreja gostam daqueles momentos que traz alguém para explicar o Apocalipse, e marcar data, e marcar momento, e dizer, olha, vai acontecer isso, acontecer aquilo, para estar preparado. Olha o texto que diz, a hora que vocês menos esperam. Ou seja, o Senhor, Ele não vai dizer o que acontece, mas Ele diz, olhai, vede as estações, perceba, olhai o que está acontecendo. Em outras palavras, ele está dizendo, com o Espírito Santo você vai ter discernimento, para olhar e ver, olha, isso é acontecimento preparatório da volta do Senhor. Isso está acontecendo. Mas isso aqui é uma palavra que ele disse lá atrás, que é chover no molhado. O mundo jaz no maligno. Você acha que nós vamos esperar uma exaltação a Deus se não houver uma provocação? Nós vamos ver sim uma exaltação ao descrer, uma exaltação a um mundo totalmente líquido, um exaltar a tudo que é promiscuidade, erro.
Mas nós devemos discernir e nem dizer, o mundo está mal. Claro que está. Jesus já disse, o mundo jaz no maligno. É só pegar a história. Por que tem o deus Baco, que é o deus do vinho e que foi colocado nessa Olimpíada? Da onde vem? Daí vem a palavra bacanal, era o deus do vinho. Percebe? O vinho, na Bíblia, o significado dele é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O vinho significa alegria, significa prosperidade. Quando as uvas vierem, quando tiver isso, o que o maligno não faz? Cria o deus Baco, do bacanal, usando o vinho, que é alegria, que é fé, para aqueles que creem, para aqueles que sentem a presença dele. Participamos da ceia aqui, que é uma aliança que nós vamos ter lá no céu, quando teremos a grande ceia. Portanto, quando eu vejo, não me assusta, pelo contrário, simplesmente confirma que essa palavra é viva, eficaz, real, e ela mostra para muitos o que está acontecendo. E aqueles que assistiram às Olimpíadas, às vitórias daqueles que glorificaram a Deus, 2 milhões e tanto de pessoas que foi transmitida pelo mundo, naquele dia, não poderão dizer, eu não ouvi de Jesus, porque foi pregado, porque foi testemunhado, porque alcançou pessoas que menos esperam. Qual a razão? Preparação para a volta do Senhor Jesus. Porque em João 3,16, que a gente gosta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós gostamos, quando a gente lê um pouco, esse capítulo vai dizer, Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Deus não quer a condenação daqueles homens. Por isso nós oramos, Senhor, tem misericórdia daquele povo. Senhor, tem misericórdia daquelas pessoas. Senhor, tem misericórdia daqueles que agiram assim. Porque quando Jesus estava dando a última palavra na cruz, uma das suas palavras foi, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mais tarde, Estevão, primeiro mártir da igreja, quando estava sendo apedrejado, os céus se abriram, ele viu o Senhor, enquanto as pedras batiam nele, não doía, porque ele viu o céu, e ele disse, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente recebe afronta, quando a gente é zombado por causa da nossa fé, quando gente falando mal, dizem todo mal contra nós, servindo a Deus, é simples, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Porque a palavra pode só tocar, mas o Espírito está firme na presença do Senhor. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Quando alguma afronta do mundo nos atinge, é porque nós estamos colocando o eu em primeiro lugar. É quando eu estou querendo defender. Deus não precisa de defesa. Ele sabe o que faz. Ele precisa do meu testemunho como sal da terra, que não aparece no feijão, não aparece no arroz, mas o sal está ali. É assim que nós somos. Eu não preciso chegar no trabalho, né? Como tem o Tonhão Crentão, né? Tonhão Crentão chega amanhã no trabalho, a paz do Senhor, irmãos.
eu tive um final de semana glorioso e tal. Então, Tonhão, você vai começar a sentar no corpo? Não, agora é minha hora da minha devoção. É hora de trabalho. Ele já bateu o cartão. Aí ele chega lá, eu vou agora até o banheiro para fazer a minha oração secreta. Já falou para todo mundo. Aí ele fica meia hora lá, volta, senta, aí, né, vai dizer, o Tonhão crentão, fala, agora vai começar a trabalhar. Não, ele lembrou que o Flávio está convidando para os homens. Então ele começa lá no computador, enviar as mensagens. Sábado tal, ali não é hora de mandar mensagem. Ali é hora de trabalhar. E aí ele fica. Você pensa que ele vai trabalhar? De jeito nenhum. Ele lembrou que as irmãs precisam de cópia da música para cantar na reunião das Déboras. Aí ele vai lá, prepara e vai lá e sai e faz cópia, tudo. Chega às 11 horas, ninguém é de ferro. Hora do almoço. Lá vai o Tonhão crentão almoçar. Manhã inteira ele não trabalhou. Não é sal da terra. Ele quer mostrar o que ele é, que não é. Porque ele vive no secreto. O nosso testemunho é mostrado pelo nosso silêncio muitas vezes. Aí ele almoça. Volta para o trabalho? Não, tem que descansar um pouco, ninguém é de ferro. Afinal, à noite tem vigília na igreja dos jovens, é sexta-feira. Então eu preciso descansar um pouco. Então ele dorme uns 40, 50 minutos lá no pátio, para todo mundo ver que ele está dormindo, porque tem vigília à noite. E assim vai a vida. Aí, quando se pergunta, você quer ser cristão, quer ser crente? Os colegas de trabalho falam, como aquele? Percebe? É simples. Quem está em Jesus se esconde atrás da cruz de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o dono da igreja. A exaltação é para Jesus. E Ele vai falando sempre a cada coração. Nós fazemos muito isso. Por isso eu falei do Tonhão crentão. Que é a nossa tarefa? Lucas 19, 13. Nossa tarefa é negociar. O que é negociar? Trabalhar. Trabalhar. Isso é tão importante. Vamos ler juntos. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe o quê? Negocie até que eu volte. Até Jesus voltar é trabalhar. Sabe por que Paulo fala algumas coisas, aquele que não trabalha, não come tudo? Porque a tendência do homem é sempre esperar a volta de Jesus. A igreja primitiva, nos primeiros anos, tinha já o pessoal, o que eles venderam propriedades? Com exceção de Barnabé, e teve outros, que tinham o coração para dar para a obra. É diferente. É diferente. Ananias e Safira não tinham o coração. Mas eles fizeram a mesma coisa. Nós vamos vender. Quando vendeu, Barnabé deu, eu vou dar também. Mas quando venderam, o que ele faz? Não, nós demos outro preço. E aí a gente aprende uma lição tremenda. Ananias chega, mente, cai morto. O que acontece naquele lugar? O texto fala que os moços que estavam lá pegaram e cobriram, levaram e o sepultaram. Quando a esposa dele chegou, nem sabia. Duas coisas. Primeiro, ela tinha concordado. Segundo, aqueles moços não ficaram fofocando, dizendo, levantando, olha, está vendo?
zombou de Deus, morreu. Não, é Deus que faz. Vamos tirar. Isso aqui é um erro, vamos esconder. Não no sentido de esconder, mas no sentido que o amor cobre uma multidão de transgressões. E aí nós chegamos no ponto que é chave, que é entender que nós devemos trabalhar. Ontem, alguns aqui conhecem, e até se lembra, ela esteve aqui, puxa vida, a irmã, que era missionária hoje entre os índios, ela chegou a vir aqui, que tinha um acampamento aqui em Vinhedo, que fizeram muito. Na época do pastor Fernando, fizeram um acampamento lá. Ontem eu estava falando o nome, hoje, mas vai chegar. A irmã está com 92 anos. Ela está trabalhando para a missão até entre os indígenas. Ela ganhou agora uma terra lá, uma escola, e ela falando ontem, ela está aqui fazendo exame. Puxa, quase que o nome veio. Quase. E aí, ela 92 anos, está com câncer, e ela está dizendo, o prefeito lá me deu a terra para 20 anos. 20 anos, tem que fazer isso, e começou a contar. Gente, até o último instante, alguém trabalhando para a glória de Deus, no meio de índios. Quer fazer uma casa para as mulheres que vêm. Gente, ela mora aqui em Vinhedo, tem um sítio. Eu estou lembrando da outra irmã de Americana, lá é Lídia, aqui é outra. Tem um sítio aqui que fazia acampamento, tanta coisa. Ela foi visitar o filho, está lá no meio dos índios chavantes, chavantina. Irmãos, negociar, trabalhar até o fim. Por isso, e repito, nós não somos da tribo dos levitas. Ele evita trabalhar. E tem gente que, entendeu? É só ver, às vezes precisa limpar aqui algumas coisas, eu vejo jovens aqui ajudam, mas tem uns irmãozinhos que passam aqui na frente, nós estamos limpando alguma coisa. Oi, pastor, tudo bem? Está jogando coisa na caçamba, passa reto. Mas, entendeu? Quando precisa de alguma coisa, não tem nada aí. Essa é a diferença do servo de Deus. Por isso o servo de Deus prospera. Porque antes ele gastava com prostituição, bebida, tudo que é ruim. Agora ele gasta o quê? Para edificar a sua família. Por isso o crente é próspero. O servo de Deus é próspero, não porque eu dou para receber, mas porque eu dou porque eu sou grato, porque a minha vida mudou e agora eu sou sal da terra, para salgar, anunciar a sua morte. 1 Coríntios 11, 26, vamos ler juntos. 1 Coríntios 11, 26. Vamos ler juntos. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Percebe o que é ceia? A ceia não é apenas, eu vou porque é no primeiro domingo do mês, faz parte, não. Nós estamos testemunhando a volta do Senhor. Quando eu tomo o pão, quando eu tomo o cálice, ele representa a vitória na minha vida. Ele representa a graça na minha vida. Ele representa que eu estou comprometido com alguém
que pagou o preço e que simplificou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o sangue que liberta de todo pecado. Porque a Bíblia diz, sem remissão de pecados não há, sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho hoje nós recebemos tanto pela internet. É 600 sermões preparados. Tudo bem, às vezes pode ser que algum ajude. Mas eu preciso ler a Bíblia. Tem tanta coisa, cânticos, tanta coisa. Hoje já tem uma moda aí que está lá nos Estados Unidos, que o pessoal não toca ao vivo, viu? E vai chegar aqui, abra o olho, que já vem pronta a música e quem está aqui ensaia em casa e depois só vem aqui fazer mais ou menos, porque sai tudo. Que é o preciosismo de um erro. Nós temos que fazer tudo com excelência. Porém, é aquele negócio, não, a música já vem, você vai tocar em cima daquilo. Está acontecendo hoje. Está acontecendo o que houve de todas as igrejas vão para o mesmo lugar. Não é mudar luz, tinta, cor, não é isso. É pregar o único Evangelho. O Evangelho é Cristo morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados. É isso que queremos. Tem gente que muda de lugar, muda de coisa, faz isso, muda de nome, põe nome de tudo quanto é tipo. Não é isso que atrai. O que atrai é o Espírito Santo de Deus. O que atrai é orar. Eu tenho vindo quinta-feira orar aqui, aquele tempinho que dá. Se tiver alguma coisa, venha. Eu venho orar por mim. A igreja está aberta, eu posso orar em casa, em qualquer lugar, mas uma passada aqui. Eu posso dizer que quinta-feira passada, quando chegou à tarde, um milagre que eu não esperava pessoal. 10 anos, eu nem sabia. Sabe por quê? Porque o Senhor vê a sinceridade de chegar aqui, não porque é pastor, porque tem compromisso, porque tem horário, porque o irmão Daniel dirige. Porque eu quero falar com o Pai. E dizer, Pai, abençoa os irmãos. Aí o que fala de Jó? Enquanto ele orava por seus amigos, Deus respondeu. Percebe, irmãos? Isso é sal. Isso é sal que some no feijão. Isso é sal que some no arroz. Nós não somos alho, não somos cebola, que vai dar gosto. E alguns, né, com todo respeito pela marca, é aquele tempero sazon, que é duro. É bom para comer, mas arrebenta tudo. Terrível. Nós somos sal, sal da terra. Você não é arroz, você não é cebola, não é feijão, não é alho, nada. Somos sal da terra. Nossa obrigação, orar, pedir, clamar, testemunhar. Chegar no trabalho, claro, você pode fazer o que nós fazemos aqui, todos nós, não é o problema, mas é a pessoa saber, ali está um servo do Senhor. Ali está alguém que não se corrompeu. Ali está alguém que eu posso confiar. Ele pode ser às vezes duro, ele pode ser às vezes mais maleável, ele pode, tem falhas como todos, mas ele é um crente verdadeiro. Quando eu preciso de oração, eu peço, ele ora. E quando às vezes eu preciso, eu peço, ele fala, olha, eu vou te dar uma Bíblia. Leia o Evangelho. Vou dar um Novo Testamento. Leia o Evangelho. É isso. Sal
da terra. Não precisamos crescer para todo lado. Não tem nada contra, né? Mas o pessoal hoje é moda, põe, escreve. Se lembram, né? Se alguém esteve aqui, Deus abençoe. Mas se lembra quando pôs, esse carro está a serviço de Jesus. Lembra? O dono do carro é Jesus. Aí você chega por irmão, dá para você dar uma carona por irmãozinho? Ah, não, estou ocupado. Mas não está a serviço de Jesus? Não está a serviço do Senhor? Precisa ajudar alguém. Opa, estamos aqui. Você disse que está a serviço do Senhor. Percebe como o outdoor é uma coisa, a prática é outra. Tempero que dá gosto, que faz coisas extraordinárias, chama atenção. Mas o que é bom mesmo é o sal que some. Sal some. Somos o sal da terra. E o último texto que eu quero deixar está em Tiago 5:8. Ser pacientes e firmes até que ele volte. Vamos ler juntos? Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando será? Não sei. Ontem chegou para o Silvio Santos, ou para o Abravanel, Senhor Abravanel. Silvio Santos continua, mas o Senhor Abravanel está na eternidade. Agora, ele era judeu, praticante, temia Deus. A declaração da esposa dele ontem matou muita gente que pensa. A pergunta foi: como vocês criaram 6 filhas? Ela disse: obedecendo a palavra de Deus. E ele obedecendo. Sabe que dia que ele morreu? Na madrugada do Shabá, descanso. Não tem coincidência. Tem para quem vê, enxerga e fala: Deus está falando, porque a volta dele está próxima. E pode vir para qualquer um de nós. O fato é que nós estamos preparados todos os dias, porque nós somos sal da terra. Quando você sair do seu trabalho, da sua firma, as pessoas dizerem: podíamos ter diferenças de pensamento, mas ele era uma pessoa que sempre estava pronto para ajudar. É simples. Quando você muda de um lugar para outro, as pessoas, vizinhos, dizerem: nós éramos diferentes, tínhamos até fé diferente, mas ele tinha um testemunho que sempre que eu precisei estava pronto. Isso é viver o Evangelho de Jesus. Temo que há muitos, e aqui eu falo da nossa altar, dos sacerdotes e tudo, temo que há muitos que há muito tempo não vão numa UTI, diferente dos que estão aqui. Os pastores estão aqui que têm visitado pessoas no hospital. Mas tem muita gente pregando tanto, mas que não entra numa UTI. Porque senão teria sensibilidade de ver quem é aquela pessoa que está ali. E você vê esses que trabalham aqui na área de enfermagem, que cuidam, que estão lá limpando, fazendo aquilo que quando você chega lá para visitar, está tudo bonitinho. Irmãos, por isso que a obra de Deus, eu repito, é feita pelos anônimos do Senhor. E nós queremos ser anônimos do Senhor. Convém que Ele cresça
e nós diminuamos. Tudo que fazemos, tudo que somos é para a honra e glória do Senhor. Como Jesus disse, bom mestre, não, nós não somos bons, bom é Deus. E nós queremos ser a imagem do Senhor, refletir. Nós não somos sol, nós somos a lua que reflete a luz do sol. Nós refletimos a luz de Jesus. Até que Jesus volte, praticamos isso. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar, como o pastor Edmilson comentou, muitos passando aqui. Nós devemos orar, que é o nosso papel. Nós já avisamos que não entregamos púlpito, palavra para ninguém, até porque a lei eleitoral proíbe. Se tem pastor fazendo, eu já recebi um vídeo de uma cidade de São Paulo, que vai dar pano para manga para muita gente. Então, mas orar é nossa obrigação, até porque depois a gente cobra, dizendo, eu orei por você, agora pisou na bola. Então, mas tem gente que a gente quer orar para Deus abençoar, sem dúvida nenhuma. Então nós vamos orar nesse instante, e o querido, caramba, meu Deus, ilumina o nome. Edmilson jogou a praga hoje em nós, para a gente falar nome errado. O Corbano, levanta a mão aí. Querido nosso irmão Corbano aqui, é um dos candidatos. Eu queria quem está perto dele, coloque a mão nele, nós vamos estar fazendo oração. Já estamos orando por você, Corbano. E para tantos que nós temos e que estarão aqui, sem dúvida nenhuma. Pai, nessa manhã nós chegamos diante de Ti. Gratos, ó Deus, porque Tu estás preparando a Tua vinda. E aqui o Senhor tem um grupo de irmãos e irmãs, um grupo de crianças lá em cima, de jovens ajudando, o grupo de irmãs que estava ontem, o grupo das Déboras que tem orado firmemente pelos filhos, o grupo de homens, ó Deus, que se reúnem para a comunhão, para a intercessão, os irmãos que estão enfermos nesse dia, alguns que não podem estar conosco, e alguns como amigos que estão aqui. Pedimos a bênção sobre o Corbano, que ele continue fiel na sua fé, como irmão. Pedimos a tua bênção e o proteja dos dardos do maligno. Quero lembrar do pastor Beto, lá de Americana, que está conosco nesta manhã pela live, e tantos outros. Ó Espírito Santo, nós somos sal, Senhor. Aqui tem um grupo de irmãos e irmãs, e todos que citamos, os jovens, adolescentes, casais, pais, são todos sal. Sal. Nós queremos estar na sociedade, mas sumir nela, para que o nome de Jesus seja glorificado. Capacita-nos, Senhor. Perdoa-nos quando queremos assumir a nossa vontade, mas queremos a tua vontade. Espírito Santo, nesses dias oramos por tudo que vai acontecer no país. Pedimos a consolação do teu Espírito para aqueles que são pela família Bravanel, Senhor, as filhas, a esposa, testemunhas do Senhor. Pai, usa. Eu quero lembrar daquela jovem lá do Paraná, que o pai faleceu na queda do avião, e ela estava na igreja louvando ao Senhor e glorificando, porque crê na vida eterna. Pai, é isso, Senhor. O Senhor não pede para fazermos grandes milagres, o Senhor não pede para fazermos grandes obras, o Senhor pede para sermos sal da terra. Convém que tu cresças e nós desapareçamos. Pai,
os parentes aqui de irmãos nossos, parentes nossos que estão enfermos. Toca, Senhor, cura, salva, transforma. Deus, há irmãos nossos, parentes que estão fora do país, estão em outras cidades, em outros lugares. Abençoa nessa manhã. Abra a porta do trabalho, restaura a alegria da salvação, Senhor. Ah, Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Nós te agradecemos pelo sol, porque o Senhor é todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de honra. Seja um voluntário servo ou um servo voluntário. Vamos louvar.